de guerra se ouviu. E a grande muralha caiu. O
Senhor Jesus, eu te amo, eu exalto o teu nome, e nesta noite eu quero lhe pedir, manda o teu Espírito, manda sobre nós o teu Espírito, vem encher a nossa alma, encher o nosso coração, encher a nossa vida, porque Senhor, nesta noite nós abrimos a nossa alma para a tua ação poderosa. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Conheço um coração tão manso, humilde e sério. E louvo o Pai, seu nome, que tem o dom de amar, que tem o dom de amar, sabe perdoar, que deu a vida, para nos salvar. Pega as mãos para o céu, meu irmão, vamos mergulhar nessa oração. Jesus, manda! Manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda! Bata no seu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, às vezes magoado, frio, sem vida. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Então faça nosso pão no céu, canta forte. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Faz um gesto assim, ó. Lava, purifica. Lava, purifica, restaura e restaura-me. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos. Derrama sobre nós, derrama água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta pra valer, meu irmão, minha irmã, Jesus.
de uma vida nova, Senhor. Nós precisamos de uma vida renovada, Senhor. Nós precisamos de uma vida transformada. Vem sobre a nossa vida. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso ser. Vem, Jesus. Sopra sobre nós o Teu Espírito. Sopra sobre a nossa vida o Teu Espírito. Vem, Senhor Jesus. Erga as mãos para o céu agora e diga: vem, Espírito Santo. Vem, sopra sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sopra sobre o meu coração. Vem, Espírito Santo, entra na minha alma. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Ora la baiana, la baiana, la baiana, la baiere. Ora la baiera, la. Ora la baiana, la baiana, la baiera, la baiere, le, 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 le. Chamara la baiere, le, le, cantara la baiere, le, Mariana, la baiere, le, 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 le. Chamara la baiere, le, 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 le. Ora la baiere. Chamara la bara, la bara, la bara. Chamara la iere. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Põe a mão na sua cabeça agora. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Abra a sua boca. Mergulha na oração. Chamara la baiana, la iere, le, 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 la baiana, la iere, le, 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 le. Ora la iere. Você trouxe a sua Bíblia. Você pega comigo lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, lá no capítulo 32, no versículo 24, onde fala de uma luta que aconteceu de madrugada. Hoje em dia as pessoas ficam até tarde de madrugada para assistir luta, né? Que hoje agora virou moda isso, né? Lutas e tal. Só que nessa época aqui no Antigo Testamento, quem ficou acordado de madrugada para ver essa luta foi Deus, né? Você vai ver o porquê. Aqui diz assim, lá no versículo 24 de Gênesis 32. Jacó ficou só e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó pediu-lhe: peço que me diga qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu o anjo, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar de Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Palavra do Senhor. Foi a luta do Antigo Testamento. Jacó era um homem que ele não tinha a bênção. Ele não era feliz. Se você pegar desde o começo da história de Jacó, primeiro, talvez não era para ele ter nascido, porque a mãe dele era estéril. E quando uma mulher é estéril, não pode ter filhos. E aí foi quando Deus concebeu que Rebeca pudesse ter filhos. E aí foi quando ela ficou grávida de gêmeos. E nesses dois gêmeos, dessas duas crianças, né? Os gêmeos que estavam na barriga de Rebeca, um deles era Jacó, o outro era o seu irmão Esaú. E a Bíblia fala assim, que Jacó, ele queria tanto, tanto, tanto ser feliz, tanto ser realizado, que em toda a vida dele, ele tentava tirar vantagem de alguma maneira para ser abençoado. E aconteceu assim, que Jacó já começou a brigar dentro da barriga da mãe dele para ver quem nascia primeiro. Você acredita nisso, irmão? Os dois começaram a disputar dois nenéns. Por quê? No Antigo Testamento, quem fosse o primeiro a nascer era abençoado. Se você fosse o segundo a nascer, você já não tinha bênção. Era assim que funcionava. Era a lei do primogênito. Aquele que nascia o primeiro lugar era abençoado. Hoje em dia, às vezes, os caçulas são mais, né, vamos dizer assim, bajulados do que os mais velhos. Na minha época eu era o caçula, mas eu não fui tão bajulado assim, não. Mas hoje é mais assim. Só que aconteceu no dia do parto de Rebeca,
quando ela estava lá e a parteira, não tinha hospital na época, a parteira foi tirar a criança da barriga dela, as duas crianças. A Bíblia fala que o primeiro a nascer foi Esaú. Jacó perdeu a briga. E quando a parteira puxou Esaú, a palavra fala assim, que Jacó saiu junto, segurando no calcanhar do irmão dele. Porque ele não queria ser o segundo a nascer. Então fala-se assim, você imagina, uma criança nascendo e sendo puxada para fora da barriga da mãe, e vem outra junto segurando no calcanhar. Imagina só, Deus vendo aquela cena no céu, uma criança sendo puxada e outra vindo junto. Só que Jacó não foi o primeiro. Mas Deus tinha feito uma promessa lá atrás, quando Raquel estava grávida, estou confundindo, né? Quando Rebeca estava grávida, Deus fez uma promessa de que o filho que nascesse em segundo lugar seria abençoado. E talvez Rebeca falou isso para Jacó, mas Jacó ele queria realmente que isso fosse externo e não interno. E aí aconteceu que Jacó cresceu e ele começou a disputar com o irmão dele para ver quem seria abençoado. E ele falou assim, ó, um dia ele chegou, ele estava fazendo uma janta e o irmão dele, Esaú, chegou da caça, cansado, e falou, me dá um prato de comida. E Jacó falou assim, eu te dou um prato de comida se você me der o direito de ser o primeiro filho. Ele fez uma barganha. E aí Esaú falou, tudo bem, pode pegar. E Jacó achou que estava abençoado, mas não estava. E as coisas começaram a ficar difíceis para Jacó. Você vai ver onde que eu vou chegar com isso aí, né? E quando aconteceu que Isaac, que era o pai de Jacó, que estava bem velho, ele já estava cego. E a lei dizia assim que o pai tinha que abençoar o filho antes de morrer. E Isaac falou para Esaú, vai caçar e traz um animal, faz aí uma janta e vamos aqui comer que eu vou te abençoar. E Jacó ouviu por trás da porta. Já ouviu história, já ouviu conversa atrás da porta, irmão? Ninguém vai falar que sim, né? Mas a gente ouve, né? E Jacó ficou ouvindo atrás da porta. E ele falou, tô perdido. Se o meu pai abençoar Esaú, eu tô perdido, não tem mais bênção. Aí foi quando ele arrumou um animal bem rápido, fez a janta enquanto o irmão dele estava caçando. Só que o irmão dele era peludo e falava mais grosso. Então Jacó, ele pegou o pelo do animal, colou no braço para ele ficar mais peludo. Começou a mudar a voz, falar mais grosso. E chegou no pai dele. Pai, eu cheguei, sou Esaú. E o pai dele falou, mas essa voz está estranha. Mas o pai dele colocou a mão no braço e viu que era um braço peludo. Falou, mas é Esaú. E o pai dele deu a bênção por engano, irmão. Já deu uma bênção por engano? Ele deu uma bênção por engano. E Jacó saiu todo feliz. Daqui a pouco Esaú chega e fala para o pai, pai, trouxe a janta, você vai me abençoar? E o pai dele, cego, não tinha visto, ué, mas eu já te abençoei. Ele falou, não. Então o seu irmão Jacó passou a perna em você. E foi quando aconteceu um atrito entre os irmãos. E Esaú falou que quando o pai dele morresse, ele iria matar Jacó. Tamanha era a raiva, tamanho era o ódio no coração dele. E Jacó teve que fugir do irmão. Jacó passou a vida fugindo do irmão. Aí quando ele fugiu, ele chegou lá, vamos dizer assim, num território onde morava, né, alguns pastores, e ele viu uma moça bonita chamada Raquel. E ele resolveu pedir essa mulher em casamento. E foi a falar com o sogro. Quando ele chegou com o sogro lá e falou que queria casar com aquela mulher, o sogro falou assim, você pode casar com a minha filha, desde que você trabalhe 7 anos para mim. Aí ele falou, tudo bem, estava apaixonado, né? Trabalhou 7 anos para o sogro. Quando deu 7 anos, fizeram uma festa, Jacó bebeu muito, ficou embriagado. Quando ele entrou na tenda, acordou no outro dia, quem estava lá não era Raquel, era outra irmã mais velha, que não era tão bonita igual Raquel. Aí ele foi reclamar com o sogro. E o sogro falou assim, aqui o costume é diferente. Primeiro a irmã mais velha, depois a mais nova. E Jacó falou, mas eu não amo Lia, eu amo Raquel. E o sogro fez outra proposta para ele. Você trabalha mais 7 anos para mim que eu dou Raquel para você. E Jacó teve que trabalhar 14 anos por causa da mulher que ele amava. Será que tem alguém apaixonado aqui hoje que faria isso? Né? Trabalhar 14 anos só para conseguir a mulher que ele ama. Aí, irmão, Jacó trabalhou para o sogro. E depois de 14 anos ele começou a ganhar um dinheiro.
E os filhos, os cunhados dele começaram a ficar com ciúme e eles queriam agora matar Jacó. E Jacó teve que fugir do sogro. Então tudo deu errado na vida de Jacó, até que a gente chega nessa história aqui, onde fala que Jacó saiu da onde ele estava. Jacó já tinha 11 filhos para criar. Ele atravessou o Val do Jaboque e lá ele começou a orar numa madrugada, fria como essa talvez, e ele começou a orar ali, e aí Deus mandou um anjo. E quando Deus mandou um anjo falar para ele, irmão, ele começou a brigar com o anjo. Você já brigou com um anjo? Imagina um anjo chegando no seu quarto e você saindo no tapa com o anjo. Só porque você quer ser feliz. O anjo veio, Jacó grudou na asa do anjo e falou: você não sobe enquanto você não me abençoar. Meu pai não conseguia a benção dele, não conseguia a benção de ninguém, está dando tudo errado. Aí foi quando o anjo falou para ele: como é que é seu nome? E ele falou: Jacó. Jacó quer dizer aquele que tira vantagem, aquele que tenta roubar. Ele falou: então vamos trocar seu nome. Seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e venceu. E ali, irmão, a vida de Jacó mudou, porque ele foi abençoado e voltou para casa. Você pode dizer para mim, Roniel, o que isso tem a ver com o perdão? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha, irmão, eu vou contar a minha vida para você, aí você vê se tem a ver com a sua ou não. Eu tinha problemas como Jacó, desde a minha infância. Alguns já sabem da minha história, mas o irmão falou para mim falar novamente, né? Que antes de eu nascer, a minha mãe já tinha 4 filhos, não era para mim ter nascido. Era só 4, que era o combinado entre ela e meu pai. Só que daí morreu o meu irmão, Romualdo. Aí eu entrei como reserva e fui para poder nascer. E quando ali, né, no dia do meu nascimento mesmo, já teve uma tribulação tão grande, foi tão difícil o meu nascimento, que estourou a bolsa da minha mãe, ela levou 8 horas para ir no hospital. Então, né, eu podia ter morrido naquela situação, mas enfim, eu nasci. E quando eu nasci, a minha mãe olhou bem para minha cara e não tinha nome para me dar, e ela escolheu um nome que estava num jornal chamado Roniel, que era o nome de um bandido que tinha feito um assalto lá em São José dos Campos. E o meu pai estava bêbado, ele olhou e falou assim: ué, mas vai colocar nome de bandido nessa criança? Vai crescer, vai virar bandido. E minha mãe falou: não tem problema, põe Roniel mesmo. Porque eles esperaram. Todos os meus irmãos, aconteceu isso. Os meus pais, eles olhavam bem para a cara da gente quando a gente nascia para depois dar o nome. Hoje em dia as mães já escolhem o nome antes de engravidar. Mas naquela época não. Aí eu acho que eles olharam para minha cara e não tinha nome de nada. Aí procuraram no jornal e acharam o Roniel. E aí eu cresci com as minhas irmãs falando para mim que eu tinha nome de bandido. Às vezes, os meus pais falando para mim: não era nem para você ter nascido, então você fica quieto aí. É quando eu não tinha vez. Eu cresci cheio de traumas. E eu tive um pai alcoólatra que bebeu a vida inteira enquanto eu morava com ele. E nessa vida de alcoolismo, meu pai não tinha tempo de brincar comigo, de sair comigo, de ir no cinema comigo, de passear, de ir no parque, de brincar de bolinha de gude, de peão, de nada. Eu não aprendi praticamente nada com o meu pai. Nada. Aí, isso foi criando em mim um ódio tão grande que eu comecei a ter ódio do meu pai. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, foi crescendo assim. E quando meu pai, ele resolvia discutir em casa, ou chegar bêbado em casa, e eu fui criando uma certa idade, eu comecei a enfrentar meu pai. E eu lembro que eu tinha desejo que o meu pai morresse logo. Quando meu pai sumia no fim de semana, por causa da bebida, eu falava: tomara que ele tenha morrido. Tomara que ele tenha ido embora. Era o que eu sentia. Eu não sei se você já sentiu ódio de verdade no seu coração. É quando você não perdoa. Eu não tinha condições de perdoar meu pai. Não tinha condições de amar ele do jeito que ele era. Eu não queria. Aí foi passando o tempo, foi criando sentimentos ruins dentro de mim, e eu sentia como Jacó que eu não tinha bênção, que eu não tinha felicidade, que eu não tinha paz no meu interior. Aí eu entrei para a igreja, comecei no grupo de oração igual você. Comecei a participar do grupo de oração. E nessa situação, no grupo de oração, uma vez o irmão falou sobre perdão. E eu falei: será que é necessário perdoar? E eu perguntei para um irmão de caminhada e falei: mas precisa mesmo perdoar? Ele falou assim: Roniel, se você quiser ser feliz e trabalhar para Deus, perdoa. Senão, sua vida vai ficar atrasada em Deus.
Eu falei, imagina, irmão, você não sabe o que meu pai fez para mim. E ele falou para mim assim, você não sabe o que o soldado fez com Jesus na cruz. Aí eu parei para pensar, e ele começou a falar comigo, eu fiquei pensando, e eu comecei a ver a história da minha vida, a história do meu pai, e falei assim, como é que eu vou perdoar esse homem? Irmão, eu não sentia nada por ele, nada. Aí eu lembro que eu bati na porta da casa dele, já tinha separado da minha mãe, ele estava num processo de recuperação, parando de beber. Eu bati na porta da casa dele, falei para ele ir na minha casa assistir um jogo de futebol. Porque a única conversa que eu tinha com ele era sobre jogo de futebol. Falei, pai, vai lá em casa assistir um jogo. Ele falou, não tenho mais o que fazer. E não foi. Eu ligava para ele, falava, pai, eu estou na padaria, vamos tomar um café. Ele falou, agora não dá. Chamei ele para almoçar na minha casa, não foi. Eu corri atrás do meu pai durante um bom tempo. E as minhas irmãs diziam para mim assim, Rony, pensa bem, foi o pai que fez coisa errada pra gente, então você não tem que correr atrás dele, ele que tem que correr atrás da gente. Só que eu tinha conhecido Jesus na minha vida. E eu tinha um fardo nas minhas costas e não conseguia ser feliz. Mesmo na igreja, mesmo me tornando servo e começando a pregar, faltava para mim o perdão. Irmão, abre bem os seus olhos, os seus ouvidos. O frio não vai tirar o mover que Deus tem para fazer na sua vida nessa noite. Quando Deus agiu no meu coração, eu lembro como se fosse ontem, irmão. Eu saí de um retiro num domingo à noite. E Deus falou para mim, liga para o seu pai e fala para ele que você o ama. Eu tinha quase 20 anos de idade. E nunca tinha falado, pai, eu te amo. Nunca. Não lembro, pelo menos. Hoje eu ensinei meu filho a falar que me ama todo dia. Se ele não falar, ele apanha, né? Falei para ele. Todo dia antes de dormir, ele fala, pede bênção, fala que me ama e tá tudo certo. Me beija e a gente se abraça. Porque eu consegui vencer isso. Aí eu saí do retiro e passei assim numa rua e tinha um orelhão. Na minha época, acho que não é a época de vocês, né? Na minha época não tinha esses celulares chiques como tem hoje, né? Esses tablets, não tinha. O orelhão era com ficha de 3 minutos. Alguém aqui é da minha época? Tem gente da minha época aí, olha, que bênção. Aí eu lembro que eu comprei umas 10 fichinhas lá, umas 8 fichas, não lembro direito. E comecei a colocar a ficha e liguei pro meu pai. Cada ficha durava 3 minutos. Aí eu peguei, liguei para ele no domingo à noite. E falei, pai, tem um negócio para falar pro senhor. Eu falei, vou falar por telefone que é melhor. Para não dá problema, porque vai que você engasga. Liguei para ele e fiquei rodeando na conversa. Até que eu falei, pai, tem que falar uma coisa. Ele falou, pode falar. E eu falava assim, e o jogo, como é que foi? E entrava na conversa do futebol, eu sou corintiano, ele é santista. E a gente ficava, né? Todo mundo tem um defeito, o pessoal fala isso pra mim, né? Mas a gente ficava conversando. Aí quando foi indo o tempo, foi caindo ficha. Eu falei, pai, então deixa eu falar uma coisa. Ele falou, fala logo. Eu falei, você acha que o jogo foi bom? E a conversa ia, não saía, não engasgando. Eu falei, não vou falar isso nunca. Daqui a pouco, pá, caiu a última ficha. Eu tinha os meus 3 minutos final pra falar. Eu falei, eu preciso falar. Eu falei, pai, tem um negócio pra falar. E ele falou, fala. Aí eu fiquei em silêncio no telefone. Eu não sabia falar eu te amo. Porque se eu falasse eu te amo, ia cair um fardo das minhas costas. O inferno ia tremer. O céu ia se abrir e eu ia conseguir perdoar. Irmão, é uma coisa pequena. Eu te amo, mas era uma libertação que eu precisava. E eu fiquei ali engasgando. Até que quando estava no final da fichinha, eu falei, pai, vou falar. Ele falou, fala logo. E eu falei assim, pai, eu te amo. E fez aquele silêncio, do jeito que você está fazendo agora, do outro lado da linha. E eu falei, puxa vida, e agora? Ele ficou quieto. Falei, pai. Ele ficou quieto. Falei, pai. Ele ficou quieto. Já desligou? Daí ele respondeu assim, eu também. E desligou na minha cara. Aí, quando ele desligou o telefone, eu fui embora para minha casa pulando. Parecia um cabrito. Né? De alegria. Parece uma coisa boba. Eu tinha 20 anos de idade. Já faz 20 anos isso, irmão. Fiz 40 esses dias aí. Só que eu senti um peso de raiva, de ódio, de rancor saindo da minha vida. Aí eu lembro que eu chamei meu pai em casa para conversar um dia, me dar um conselho, depois de 20 anos de idade. E eu comecei a enfrentar isso.
As pessoas falam assim, Roniel, é fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. É fácil esquecer? Não, não é fácil também. Só que alguém tem que dar um passo. E eu resolvi dar um passo para ser amigo do meu pai. Se o meu carro quebrar, quando eu estiver chegando em São José, Deus queira que não, né? Lá para meia-noite, e eu ligar para o meu pai, e ele estiver dormindo, ele acorda e vai me socorrer. Porque hoje ele é meu amigo. Hoje ele não bebe mais. Ele é separado da minha mãe, mas nós nos tornamos amigos. Você pode pensar, Ronel, por que você está falando isso, irmão? Jacó, ele só queria trocar de nome. Quando eu comecei a caminhar, eu fui numa sala onde tinha Nossa Senhora e comecei a rezar. E falei, Nossa Senhora, Jesus Cristo, muda meu nome, que eu dei nome de bandido, como é que eu vou ser servo? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou para a igreja? Me deram o nome de bandido. Porque eu vi lá que Abrão se transformou em Abraão, Sara em Sarai, Saulo em Paulo, vai dar para mudar o meu também. Pensei, Daniel, Samuel, qualquer um outro. Fui rezar, e foi uma das primeiras vezes que Deus falou claro comigo. É como se Deus falasse para mim, eu tenho mais o que fazer do que trocar seu nome. É como se eu sentisse Deus falando para mim, olha, eu amo você do jeito que você é. E você não vai ser um bandido, você vai ser um assaltante. Quando você pregar, você vai assaltar as almas para mim e vai levar para mim a presença. Então, irmão, o que eu vim dizer para você aqui, atravessando a luta, chegando aqui nesse frio, é que Deus tem um propósito para você perdoar. As muralhas de Jericó caem sim, se você orar, pedir o avivamento, clamar, orar em línguas, sim. Só que, irmão, tem um tijolo que pode ficar lá se você não perdoar. Você pode até pensar assim, Roniel, mas você não sabe da minha vida. Irmão, eu contei um pedacinho pequeno da minha vida. Coisas que eu vivi com as minhas irmãs, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, que não dá tempo de contar, mas sentir ódio é a pior coisa que tem. E quando eu venci isso na minha vida, irmão, eu consegui cancelar os meus traumas, as maldições que eu tinha sobre a minha vida. Quando Jacó lutou com o anjo, Deus abençoou a vida dele, sabe o que aconteceu? Se você ler o capítulo 33, depois lá na sua casa, você vai ver que o irmão dele, que estava tentando matar ele há 20 anos, encontrou com ele no caminho, e Jacó se ajoelhou e falou, você me perdoa, e o irmão dele veio e abraçou ele, e aqui aconteceu um ato de perdão, porque ele lutou com Deus. Irmão, essa noite aqui, é a noite de nós lutarmos com Deus, numa atitude de fé. Por mais que você tenha coisas que aconteceu há 5 anos atrás, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que você fala, eu não consigo vencer, irmão, chegou a hora de você deixar Jesus Cristo pôr a mão sobre a tua vida. Você pode ter procurado a ajuda de pessoas, de homens, de mulheres, em outros lugares, até mesmo em outras seitas que você pensou que poderia te ajudar e você não conseguiu. Irmão, aqui está um homem chamado Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi, irmão, o que é abraçar, beijar, e ser carinhoso, coisa que não existia na minha vida, eu consegui pelo poder do perdão. Eu sinto assim, irmão, desde o momento que eu entrei nessa igreja, que existe um mover de Deus aqui, para quebrar as muralhas que há anos está sobre a tua vida, em volta de você, das quais você não consegue vencer, porque falta aquele perdão. Eu sei que são situações que você não gostou de viver, ou não quer vivê-las, mas irmão, se você der uma brecha, e deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai ver o que é ser quebrado. Você vai ver o que é, irmão, ser mudado. Você vai voltar para sua casa hoje restabelecido, erguido por Deus, com atitude de homem, de mulher de Deus. E isso vai refletir no seu casamento hoje, vai refletir na sua vida com seus filhos, vai refletir na sua vida com seus amigos, no seu trabalho. Se você crer, irmão, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Olhe para Jesus. Olhe nos olhos do Senhor Jesus. E deixe com que o Senhor vá passando na sua vida. O olhar que tudo pode curar. Senhor, Tu fizeste família. E o Senhor nos deu a família. Passe agora com os Teus olhos sobre ela, Senhor. Os Teus olhos que curam, os Teus olhos que elevam.
Os teus olhos, Senhor, que olha aos caídos, olha para a nossa família. Senhor, neste momento nós te entregamos aqueles que não estão aqui. E é para esse, Senhor, que nós pedimos, dirige o teu olhar. Senhor Jesus, neste clamor, nós queremos agora entregar, Senhor, todas as barreiras, Senhor, que devem ser destruídas nesse segundo dia do cerco de Jericó. Nós te pedimos pelo teu sangue, Senhor. Restaura as nossas famílias. Nós queremos te entregar, Senhor, o mais difícil. O que é para nós impossível. Sobre o olhar de Jesus, tudo é possível. Por isso, olhe agora profundamente ao Senhor. Olhe agora nos olhos de Jesus. Deixe com que Ele vá tomando conta agora, envolvendo. Olhe nos olhos do Senhor. Os teus olhos, Senhor. Profundamente nos olhos de nos olhos de Jesus, nos olhos do Senhor, curando toda a fraqueza. Olhai para aquele, Senhor, que estão no vício. O Senhor está olhando o vício da bebida. E vai dar a vitória no tempo certo a você que pede. Senhor, me mostra a cabeça. Não sei se é enfermidade na cabeça. Com os pensamentos soltos, imaturidade. Senhor, toca na imaturidade do teu filho. Cabeça fraca. Você que entregou o seu filho imaturo. O Senhor está olhando para ele. Senhor, me mostra o estômago. Da futilidade de buscar só as coisas que se come dentro de casa. Os churrascos todos os finais de semana, esquecendo-se da missa. Você entregou ainda hoje, regado a cerveja, estes encontros, que para você na tua família é difícil. Senhor, olha. O Senhor não deixou de olhar as nossas famílias. Por isso, neste momento, Senhor, nós te pedimos, vá agora, Senhor, em resgate das nossas famílias. Nós te pedimos agora, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Te entregamos agora, Senhor, cada um de nossas famílias. Aqueles que estão em casa, Senhor. Vai entregando agora a sua família, os mais difíceis. Nós te entregamos agora aos pés do Senhor Jesus. Os mais difíceis aos seus pés.
cremos, Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, sejam resgatados pelo sangue de Jesus, sejam levantados, afastados do demônio. Tire lá na Maria, tire lá na Maria, ore lá na Maria, lá. Vai levantando, Senhor, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra demoníaca, você não veio aqui para assistir, levante sua voz. Você não veio assistir a oração, mas você veio fazer a oração pela sua família. Você não veio receber a oração. Levante o clamor, povo santo. Tire lá na Maria, lá na Maria, lá na Maria, lá na Maria. Tire lá, lá na Maria, lá. Nós não buscamos o caminho mais fácil, não. Nós buscamos o caminho do sacrifício. Nós não buscamos o caminho mais fácil para solucionar nossos problemas, nem da mágica. Nós buscamos a Deus, nós buscamos a devoção e colocar o coração sacrificado no altar. Nós não queremos o caminho mais fácil, Senhor, porque esse não vem de Ti. Nós queremos, Senhor, o caminho do sacrifício, para que o nosso sacrifício seja salvador, com a salvação do Senhor Jesus. O Senhor pede pessoas corredentoras, não o caminho da facilidade. Porque o caminho mais fácil leva à perdição. Nós queremos, Senhor, o caminho estreito. Vai salvar, Senhor, pelo nosso sacrifício, os nossos queridos irmãos e irmãs, a nossa família. Aceite, Senhor, o sacrifício de louvor aos teus pés, Senhor. Aceite, Senhor, aos teus pés todo o nosso sacrifício. Todos eles, Senhor. O sacrifício do tempo. De sacrificar o tempo para estar aqui, Senhor. Não queremos receber nossas consolações, mas salvai a nossa família, Senhor. Por toda a nossa dor, apesar de ser pequena perto da tua dor, salvai nossa família. Pelo sacrifício do nosso tempo, de passar aqui pelo frio, Senhor, estar aqui nesta noite, salvai nossa família. Pela cabeça cheia, Senhor, às vezes pela nossa família, por este sacrifício, salvai nossa família. Pelas noites mal dormidas de preocupação das mães pelos filhos, dos pais pelos filhos, salvai nossa família. Pelo tempo, pelas vezes que choramos por eles, salvai nossa família. Pelo nosso sacrifício, Senhor, não queremos mágica, mas queremos com o Senhor ser corredentores. Salvai nossa família. Quando o Senhor passar, configure a tua dor, a dor de Cristo. Se você sofre com a tua família, o Senhor sofre muito mais. Nessa configuração de dor, salvai nossa família. Na dor da Virgem Maria, salvai nossa família. Na dor dos santos e santas, salvai nossa família. Obrigado, Senhor, por essa ladainha. Obrigado, Senhor, por esse clamor que brota do coração.
olhando para Jesus. Ele entende a tua dor. Deixe-se abraçar pelo Senhor agora. Eu entendo a tua dor. Se sofres por mim, eu entendo a tua dor. Se configuras a tua dor, o teu sofrimento, a minha dor, eu entendo a tua dor. Eu também sofro pela tua família. Meu querido filho, filha, quando andas na dor não estás sozinho. Sou eu teu sirineu. Eu caminho contigo. Eu vejo as tuas lágrimas e o teu coração. Deixa com que nesta noite eu te cure. Deixa eu ser teu companheiro. Eu choro contigo. O Senhor está curando. Porque o Senhor te entende a dor, mulher. Assim como eu entendi a dor de minha mãe, a dor das mulheres debaixo da cruz, eu entendo a tua dor debaixo da tua cruz. Passai, Senhor. Quero colocar a minha dor junto à tua dor. Meu amigo, meu Senhor, meu amigo, companheiro de caminhada, meu Salvador, meu Senhor Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, meu Senhor, meu tudo. Graça de Deus, tomo posse da cura.